né? Na Europa, a gente tem, por exemplo, a França, que está muito avançada nos bactériólogos, tanto na saúde humana quanto na saúde animal. Na Inglaterra, recentemente, eu estive lá na saúde animal, eles estão fazendo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento absurdamente voltado para uma aplicação real, uma situação real de mercado. Dificilmente você conseguiria explorar a atividade máxima desses bacteriófagos em um produto único, fixo, fechado ali, onde você tem 5, 6, 10 bacteriófagos que você testou, você viu a alta virulência para aquelas bactérias. A gente não vai eliminar ou controlar 100% das bactérias, sempre vai sobrar alguma. E se eu tenho um produto fechado que ele não atende aquela bactéria, digamos que de 100 bactérias isoladas em determinada propriedade, 2, aquele bacteriófago não tem efeito. Se eu usar ele por 1 ano e continuar deixando aquelas 2 ali, depois de 1 ano, 100% das bactérias vão ser oriundas daquelas 2. Logo, o produto fechado não vai ter efeito mais ali. Quando eu analiso uma amostra, eu posso dizer que eu não encontrei aquela bactéria na amostra, mas é ausência na amostra. Afirmar que é negativo é uma coisa muito ampla, porque eu estou olhando 50 gramas de 220 toneladas de cama. O positivo do aviário do seu João, que tem o cachorro, que tem gato, que tem os cabritos que vão dentro do aviário, tá 10 na 9, deu presença. O aviário do seu José, que faz tudo certinho e deu 10 na 3, deu presença. Eles estão no mesmo balaio. A função do bacteriófago é manter isso achatado, mais baixo possível, reduzindo o risco de se levar essa bactéria para frente na cadeia produtiva, né? Hoje recebemos aqui no estúdio do podcast O Aviário, Itamar e Jonathan, eles que fazem um trabalho sensacional com bacteriófagos, e nós falamos sobre esse assunto, falamos sobre ciência, falamos sobre inovação, falamos sobre substitutos utilizados aí dentro da avicultura e dentro da produção animal. Convido você a acompanhar esse episódio que está imperdível. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Feijem Biotecnologia, promovendo a saúde única. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Pegasus Science, predição de micotoxinas via NIRS em tempo real para decisões seguras na avicultura. Peter Syme, maximize seu lucro por toda a vida. Axo, precisão em ambiência para mais controle, desempenho e resultados na produção avícola. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Ciaves 2026, o maior encontro da proteína animal das Américas. De 4 a 6 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast aqui do O Aviário Podcast, hoje recebendo nos estúdios da PPG Vet Educação, Itamar e Jonathan. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar muito sobre ciência, muito sobre produção animal e muito sobre substitutos de antibióticos, alternativas que a ciência vem buscando ao longo dos últimos anos, e é algo muito importante para a saúde animal e para a saúde humana. Sejam bem-vindos. Obrigado, Wellington. Muito obrigado. Não? Show! Para a gente dar início ao nosso podcast, hoje nós vamos falar sobre bacteriófagos. O que é esse termo? Mas antes de nós entrarmos especificamente nesse assunto, que eu vou pedir para eles contar aqui para nós, porque eles são especialistas, experts, né? Doutores, mestres, doutores aí há anos estudando sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês se apresentassem, começando aqui pelo Itamar.
Itamar. Conta um pouquinho, Itamar, quem é você, qual é a sua trajetória, qual é a sua formação, o que você está focado hoje aí na linha de pesquisa, contribuindo com a avicultura, contribuindo com a produção animal e contribuindo com a ciência brasileira e mundial. Perfeito. Bom, meu nome é Itamar, sou cofundador da FEGEN Biotecnologia, sou formado em farmácia pela Federal de Santa Catarina, com mestrado e iniciado o doutorado também na mesma instituição. No meu mestrado eu já trabalhei com aves, trabalhei com IgY, que é um anticorpo que você encontra em gema de ovos, trabalhei lá, escrevi uma patente com uso de IgY para tratamento de otite em caninos. Após minha graduação em farmácia, eu abri um laboratório de análises clínicas que atendia exclusivamente PET. Então, eu trabalhei no mercado veterinário como PET, com o PET Labor em Florianópolis, primeiro laboratório de Florianópolis a trabalhar com animais de estimação, fazia toda a parte de bioquímica, hemato, e de lá é que veio a ideia de trabalhar com veterinário. Então eu fui fazer mestrado, não conhecia frango, a gente... Foi conhecer no mestrado? Fui conhecer depois do mestrado, quando pensamos em trabalhar com bacteriófagos. Legal. Depois mesmo, para mim o frango tinha no mercado. Pegava na gôndola. Pegava na gôndola. E aí nos conhecemos e resolvemos trazer uma alternativa, né? Uma nova ferramenta aí que não é muito nova, nós não inventamos a roda, a gente só tem adaptado nossa pesquisa e nosso trabalho para que isso possa gerar um produto a ser utilizado aí na avicultura, suinocultura, como uma ferramenta para o controle de bactérias. Então, de lá para cá a gente tem estudado bastante isso desde 2019, quando a gente fundou a FEGEN. A gente tem estudado bastante para que agora aí nos próximos meses aí quem sabe gere um produto disso, mas por enquanto a gente está na área de pesquisa ainda. Legal, Itamar. E o Jonathan, eu sei que ele fez doutorado, ele é doutor e uma vida dedicada a isso, né, Jonathan? Se apresenta aí para nós. Exatamente. Bom, sou o Jonathan, eu me formei em Ciências Biomédicas pela Universidade Estadual de Londrina. Trabalho com substitutos, com alternativas aos antimicrobianos desde a minha graduação. Então, trabalhei com óleos essenciais, com nanopartículas, com mel de abelhas indígenas como substitutos. E no final da minha graduação, comecei a trabalhar com os bacteriófagos e fui me aprofundando. Entrei no mestrado em microbiologia na Universidade Estadual de Londrina também, continuei lá e lá me aprofundei ainda mais, mas especificamente na fagoterapia, usando os bacteriófagos para profilaxia ou tratamento de infecções, mas pela minha base, né, de ciências biomédicas, o foco sempre foi a saúde humana no mestrado. Terminei meu mestrado, já engatei o doutorado em seguida, e aí nisso conheci o Itamar, e aí ele trouxe então a problemática dentro da avicultura, né, de salmonela, de E. coli, esses desafios de doenças bacterianas, onde os fagos entram como uma estratégia, uma ferramenta muito promissora, não só apenas na saúde animal, mas na saúde humana, na saúde animal também, e ambiental. E a gente juntou esse conceito de saúde humana, né, para aplicar aos bacteriófagos. Então, de forma mais geral, essa é a nossa história inicial, que a gente vai discutir um pouquinho mais agora sobre os bacteriófagos. Legal, e é muito importante, inclusive nós temos uma pós-graduação aqui em saúde única, aqui dentro da PPGVET, porque eu acredito muito nessa interação entre profissionais. A gente tem muitos desafios, tanto na saúde humana, na saúde animal, na saúde ambiental, e os profissionais eles devem trabalhar juntos, porque o conhecimento ele é amplo e ele se complementa. Então cada profissional deve estar contribuindo, né, com essas três saúdes. Então o conceito de saúde única dentro aí das diferentes graduações, das diferentes formações, ele é fantástico quando aplicado, e é por isso que nós estamos aqui falando então sobre avicultura e trazendo esse tema. Para a gente começar, o público que está nos assistindo, os nossos ouvintes devem estar se perguntando o que é um bacteriófago, né? O que é um fago? Conta para nós aí, explica para nós. Bacteriófago é um vírus que infecta exclusivamente bactérias. Hoje é sabido que ele é o micro-organismo mais abundante da face da Terra. Então, onde você está com a mão agora aqui, tem bacteriófago. Onde tem uma bactéria,
tem um bacteriófago. Então, é muito simples. Só que, ao mesmo tempo que é bastante simples, ele foi descrito há mais de 100 anos atrás. E de lá para cá tiveram algumas mudanças do mundo que fizeram ele ser esquecido. Isso. E tem retomado agora que os antimicrobianos começaram a ter suas falhas de eficácia por causa das resistências. Ele voltou e está muito em alta agora a pesquisa com o campo de bacteriófagos. E da mesma forma que existem os vírus de células que são plantas, células de mamíferos, você tem as bactérias não ficarem de fora, né? Porque se elas ficassem de fora, como que seria o controle, né, dessa população? Então existem naturalmente os vírus que infectam essas bactérias, que têm esse controle populacional. E esses são os bacteriófagos, que a gente comumente chama de fagos, para ficar mais fácil, né? São os vírus que infectam especificamente essas bactérias. Legal. E o Tamar comentou que ficaram esquecidos, isso foi por conta do surgimento dos antibióticos. Exato. E agora nós temos um salvador do mundo, ninguém vai nos parar. Não. Não funciona assim, infelizmente não funciona assim. Seria sensacional. Não, mas pensando nos antibióticos. Isso. Então, foi realmente por isso que ele foi esquecido. Imagina você ter que usar um produto biológico com todos as dificuldades de se produzir um produto biológico, tudo lá em 1920, mas vinha o cara da Bayer e te oferecia penicilina a tonelada, muito mais barato, que era altamente eficaz ainda. Embora uma semana depois da descoberta da penicilina já tinham bactérias resistentes à penicilina, né? Mas o efeito era muito melhor e diferente. É um efeito diferente do efeito do bacteriófago. Então isso acabou levando ao esquecimento por um bom tempo. Ele voltou a ser pesquisado por volta de 1960 só, e aí nos anos 90 é que veio mais forte o bacteriófago para o Ocidente, principalmente. Esse é o ponto, né? No Ocidente ele acabou ficando um pouco mais esquecido a partir da década de 40, quando houve a produção em larga escala dos antimicrobianos, né? A aplicação na Segunda Guerra Mundial. E os bacteriófagos, com todos os prós e contras, existem algumas limitações que os antimicrobianos têm uma facilidade muito maior. Você produz em larga escala em um ambiente e exporta, manda para várias regiões. Os bacteriófagos, eles têm algumas limitações específicas que são prós, dependendo do que a gente vai discutir aqui, mas em algumas outras situações podem ser contras. Então são limitações da ferramenta que naquela época acabou sendo ruim para poder explorar os bacteriófagos. E hoje em dia, né, mais para o final da década de 90, com essa exacerbação da resistência das bactérias aos antimicrobianos, vem como uma alternativa cada vez mais forte, buscando o que ficou esquecido lá na década de 30, 40, aqui no Ocidente. A FEID em Biotecnologia está pesquisando bacteriófagos para ajudar na saúde das suas aves. Os bacteriófagos são organismos naturais que combatem bactérias prejudiciais sem deixar resíduos na carne, sem criar resistência e sem prejudicar as bactérias boas do animal. É uma alternativa aos antimicrobianos que pode oferecer mais segurança e sustentabilidade para a sua criação. E eu acredito que depois da chegada dos anos 2000, e que se iniciou-se, então, essa proibição, né, da utilização, começou lá na Europa, nos Estados Unidos, né, algumas restrições, proibições, enfim, vem avançando cada vez mais, pensando em manter essas moléculas, pensando muito na saúde humana, aquilo que a gente comentou. Então, acredito que isso é algo importante e fundamental dentro da produção animal, buscar-se alternativas, né, e o bacteriófago entra em torno disso. E eu queria que vocês comentassem, né, para quem está aqui nos acompanhando, de forma prática, como que isso se vê no mundo, né, como que o mundo vê a utilização desses bacteriófagos e como que é essa aplicação prática, como que se utilizaria, como que se daria essa aplicação? O Brasil está engatinhando ainda, então isso, tanto de questões regulatórias, que é o principal, né,
quanto com o uso em si. A Europa já está muito avançada. Países ex-União Soviética, a principal dela é a Geórgia, Isso. é o país que está mais avançado com o uso de bacteriófagos. Hoje, se você tiver uma diarreia, você pode ir na farmácia e comprar um coquetel de bacteriófago na farmácia para que a pessoa tome, o humano tome, e controle uma diarreia causada por uma bactéria ali. Então, já está bem mais avançado, inclusive em legislação. Então, o uso e legislação na Europa está muito mais avançado do que no Brasil. Mas a gente está caminhando bem, está dando passos largos. Eu acho que e isso é o que a Feigen faz, na verdade. O que a gente faz? Está preparando um banco de bacteriófagos para que a gente possa, no futuro, ter um produto que consiga atender as demandas brasileiras. Mas ainda tem algumas coisas a serem resolvidas ali melhor, principalmente na questão regulatória. Usar como base, né? A gente tem alguns países, o Itamar comentou da Geórgia, mas a Geórgia, o bacteriófago acabou não ficando esquecido lá. Desde aquela década de 30, 40, eles continuaram sendo utilizados. Agora, em países que abandonaram os bacteriófagos por um tempo, estão retomando, que estão saindo na frente, né? Na Europa, a gente tem ali, por exemplo, a França, que está muito avançada nos bacteriófagos, tanto na saúde humana quanto na saúde animal. Na Inglaterra, recentemente, eu estive lá, na saúde animal, eles estão fazendo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento absurdamente voltado para uma aplicação real, uma situação real de mercado. Não são aquelas situações onde você vai dar uma dose altíssima que é impraticável na realidade, não, estão voltados para a realidade. A Bélgica, que estive recentemente também em saúde humana e animal, eles também estão com uma legislação avançadíssima e que servem de base para que aqui no Brasil a gente consiga utilizar pelo menos como uma noção, um direcionamento do que a gente pode fazer aqui. Claro que as nossas realidades, a realidade produtiva do Brasil, mas que a gente pode usar como base aqui. Porque existem algumas limitações do uso de bacteriófagos, como a especificidade, que a gente conversou, né, anteriormente. E essa especificidade faz com que um único bacteriófago não tenha ação contra várias bactérias. Então, não é um único contra a salmonella, um único contra E. coli, um único contra a Clostridiose. Você precisa de vários deles. E é isso que a Feigen está fazendo. A gente está levantando, caracterizando, fazendo todo o sequenciamento de vários, montando esse banco, né? Esse banco de fagos voltado para a realidade brasileira, especificamente no Paraná também. Então, a gente faz esse levantamento, a gente tem bactérias que são representativas de várias regiões, de vários setores, de várias partes da cadeia, para que a gente tenha esse banco e que a gente tenha uma resposta rápida para poder utilizar esses bacteriófagos no controle de bactérias. Eles, inclusive, já foram utilizados no Brasil, né? Sim. Nos anos de 1920, teve um trabalho muito bem escrito e muito bem descrito no Brasil para o uso de bacteriófago contra Salmonella gallinarum em aviários, inclusive no Brasil, com excelentes resultados. Publicado mundialmente, reconhecido mundialmente, mas a gente não ouve muito falar disso. Sim. Um dos descobridores do bacteriófago, né, da década de 20, né? Na verdade foi em 1915 e 17, e o primeiro livro dele, publicado em 1921, ele fez um estudo mais observacional. Então ele ia nos aviários, então a gente tinha principalmente tífico, né, aviário, tinha a infecção por Salmonella gallinarum, e ele verificava o quê? Que em algumas aves que estavam convalescentes, ou seja, tiveram a doença, mas estavam melhorando, ele conseguia isolar o bacteriófago. E aquelas que morriam, ele não isolava. Então o que ele estava vendo? Que tinha um papel na imunidade dos bacteriófagos. Ele não fez isso em 1, 2, 3 aviários, fez centenas ao longo da França inteira. Então ele conseguiu perceber que existia um papel, um controle biológico, uma ecologia mesmo, do papel do bacteriófago em controlar algumas infecções. E quando as aves faleciam, estavam morrendo, não tinha o bacteriófago ali, pelo menos um bacteriófago que era extremamente virulento, tinha uma ação forte contra aquela bactéria, porque a gente também tem isso. São graduações de atividade. Além de ter um leque muito grande, ele tem graduações de atividade. O que a gente faz, o Itamar tem um exemplo sensacional para isso, é pegar o mais virulento, aquele que é o mais forte, que tem uma amplitude maior de hospedeiros, que a gente chama. Como a gente está falando de vírus, né? E vírus, a gente tem doenças humanas com vírus também. Então, qual que é o papel da Feigen? Uma nós não inventamos a roda, né? Então a gente está pegando dados de 1920 e adaptando isso para a realidade brasileira hoje, selecionando as bactérias no Brasil, no Paraná, para que a gente possa desenvolver um produto com isso e com a eficácia esperada. E como é que a gente faz isso? A gente vai buscar esse vírus. E assim como temos para a doença humana lá, que a gente tem a gripe, o resfriado, a amidalite viral, tem o ebola, né? Então, qual que é a função da Feigen com isso? É ir lá, selecionar esses vírus no ambiente
e trazer para o nosso laboratório para a gente selecionar o ebola. A gente quer ter o vírus, o bacteriófago que combata a bactéria, não para deixá-la com resfriado, com Mais potente. o mais Chega e potente. resolve. Exatamente. Então é o ebola. A gente está buscando o ebola da bactéria nos ambientes. Então, e onde tem a bactéria de interesse de controle, no caso, vamos citar aqui uma Gallinarum, próximo, na região onde tem a bactéria, tem o bacteriófago, ele está liberto. Só que o que acontece? Ele está em equilíbrio e está deixando ela ali, se mantendo ali. O papel da phaging no futuro produto vai ser aumentar muito o título de bacteriófago que a gente leva isso para o ambiente para causar um desequilíbrio em favor ao bacteriófago e assim conseguir mitigar e reduzir a carga microbiológica daquela bactéria específica, né? Então, da Gallinarum especificamente, da Minnesota especificamente, da Heidelberg, isso. Legal. E pensando hoje na atuação de vocês, a pesquisa de vocês, o foco de vocês é em cima de identificar esses fagos, esses bacteriófagos, que tem uma maior virulência associado para combater a salmonela e eventualmente E. coli. Ou propriamente salmonela. Esse é o foco principal. Vão ser bacteriófagos distintos, né? Como a gente falou, sim, são tão que específicos que o que atende E. coli não é o mesmo que o que atende a Minnesota, que pode ser diferente do que atende uma Heidelberg, por exemplo. Legal. A gente tem que ter ele muito específico e isso faz com que o produto tenha que ter vários bacteriófagos e seja um mix ali no futuro para que você possa atender determinado cliente. Sim. Porque se o cliente A tem um problema maior com Heidelberg, eu não posso usar exatamente a mesma coisa do cliente B que teria a Minnesota. Né? Então, eu tenho que ter um jogo de cintura ali para ter um mix de um produto. Então, talvez sejam vários produtos diferentes para que a gente possa misturar e ter um produto adequado para cada ambiente. Então, é uma estratégia que a gente tem pensado nisso agora para o futuro. Dificilmente você conseguiria explorar a atividade máxima desses bacteriófagos em um produto único, fixo, fechado ali, onde você tem 5, 6, 10 bacteriófagos que você testou, você viu a alta virulência para aquelas bactérias. Vamos pensar em salmonela, eu tenho só o salmonela. Mas o desafio de uma região muito provavelmente vai ser diferente de outra. Isso a gente está falando ao mesmo tempo. Ao longo do tempo, essas bactérias também mudam. Então você também precisa ter uma modificação, ou muitas vezes até valores de concentrações desses bacteriófagos. Então, não tem 100% em biologia, né? A gente não vai eliminar ou controlar 100% das bactérias, sempre vai sobrar alguma. E se eu tenho um produto fechado que ele não atende aquela bactéria, digamos que de 100 bactérias isoladas em determinada propriedade, 2, aquele bacteriófago não tem efeito. Se eu usar ele por 1 ano e continuar deixando aquelas 2 ali, depois de 1 ano, 100% das bactérias vão ser oriundas daquelas 2. Logo, o produto fechado não vai ter efeito mais ali. Isso foi o que aconteceu. Exatamente. Isso que é a importância da ciência, da pesquisa. Exatamente. Em buscar. Mas acho que é legal a gente, talvez, pensar um pouco fora da caixa. Vocês falando aqui, eu imaginando essa aplicação muitas vezes preventiva, pensamos assim, né? Mas pensando em algumas aplicações curativas. Sim. Também daria para a gente pensar, claro, isso de pesquisas e extrapolar para isso. Por exemplo, os desafios que tem na suinocultura, né? Uma diarreia, os desafios que tem na bovinocultura, também, né? A parte de criação de bezerras, enfim, toda essa parte de mastite, talvez, pensar em algo específico. Então, acho que abre um leque de opções, né? Então, isso é muito legal e a gente fica muito feliz em ver que existem pessoas que estão focadas nisso, empenhadas nisso, em buscar alternativas, buscar soluções. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, que uma das grandes preocupações da humanidade é em relação à resistência, né? É em relação, muitas das vezes se fala, né, a saúde humana, que o Itamar trouxe um dado aqui que até
2050, né? Mais Provavelmente pessoas vão morrerá morrer de mais infecção do que câncer. Então é uma coisa que preocupa, Sim. né? Então tem que buscar alternativas. Pensando nessa parte prática, lá dentro dos aviários, dentro do galpão, como que os médicos veterinários, os extensionistas, os produtores aqui que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo nesse momento, inclusive quero pedir para quem está aqui nos assistindo, a nossa audiência, que se inscreva no nosso canal, né? Siga o nosso canal, que é muito importante a participação de vocês. Toda semana tem um episódio novo e a gente sempre traz assuntos aplicáveis, assuntos que vocês podem usar no dia a dia e atualizações como essa de hoje, né? Coisas que vêm surgindo nova. Então, pensando nisso, pensando na nossa audiência aqui que está nos acompanhando, como que, digamos que a FEIJE receba a licença, né, da produção, enfim, disponibilidade no Brasil, como que se utilizaria esse produto? Quais seriam as recomendações? O que teria que ter de cuidado, as boas práticas em relação a isso? Primeiramente, eu gostaria de pedir para a tua audiência para participar dessa pesquisa. O que a gente precisa hoje para melhorar isso e poder desenvolver um produto ainda mais fitado, né? Mais adequado para um mercado paranaense e nacional, são bactérias. Então, se você tiver isolados bacterianos das suas propriedades, dos seus integrados, entrar em contato com a gente, se puder fornecer as bactérias, é excelente. Contato por onde? Você tem um site? Pode entrar pelo nosso e-mail. Vou deixar um e-mail depois. Tá, depois te deixa embaixo da nossa apresentação. Isso, o perfil do Instagram também. Pode falar. É FEIJE, eu nem lembro. .biotech. Isso. É PH, né? FEIJE.biotech, com CH final, ou pelo nosso e-mail, que é contato@feijem.com.br. Aí por ali a gente consegue viabilizar de recebermos essas amostras para que a gente melhore cada vez mais o nosso banco e possa, sim, ter um produto mais adequado para o mercado nacional paranaense. Legal. Tá? E depois disso, quando tiver com o produto adequado, hoje já existem estratégias fora, Europa principalmente, e tem maneiras diferentes de você tratar a dor do teu aviário. Onde você quer mitigar, que hora você quer mitigar, como você quer mitigar. Para nós, o que faz mais sentido hoje é o uso durante todo o período de alojamento. Então, faz doses intervaladas, desde o D1 até o D43, 45, que é a média de dias alojados no Paraná, né? Ou você pode fazer a parte final, evitando que vá para a planta essa bactéria, né? Porque o que o vago faz? Ele reduz log, ele vai reduzir a carga microbiológica daquele lote. Então, se você tem um lote, você tem ali, hoje sabe-se bem descrito que tem uma redução de 3 até 4 logs de redução de carga microbiológica. Então, isso é de 1.000 a 10.000 vezes menos bactérias que você está levando para frente. Então, você reduz o teu risco microbiológico na cadeia. Então, se você tem 10 na 3 de bactéria num aviário, é muito menos do que 10 na 6. Então é mais fácil, o 10 na 6, muito provavelmente você vai levar essa bactéria para dentro da tua planta. Então o que a gente pretende com o uso de bacteriófagos é reduzir essa carga para que não tenha uma carga muito alta quando vai para a planta. Então, uma utilização prática do que o mundo vem utilizando, né, países que vem utilizando, seria na água de bebida. Então, os produtores, os extensionistas utilizariam na água de bebida. E pensando em cloração, vocês têm algum estudo, alguma preocupação em torno disso? O cloro mata, destrói? O uso de desinfetantes muito provavelmente vai ser um problema, porque ele é um micro-organismo, né? Então não deve ser utilizado. E a gente tem um estudo interno nosso com alguns bacteriófagos que mostram que até 5 ppm durante o período que seria utilizado o coquetel com bacteriófagos não teria problema. Mas a gente tem que pensar muito da maneira como é clorada essa água. Se é com bomba ou com a pastilha direto. E quando a gente coloca uma pastilha direto numa
uma caixa d'água, o entorno dessa pastilha tem uma concentração de cloro muito mais alta e uma carga elétrica negativa forte. E isso acaba puxando um bacteriófago. Tem uma interação elétrica ali. E aí você acaba concentrando o bacteriófago onde tem o cloro que eliminaria o bacteriófago. Então tem uma boa prática de utilização. Teria. A gente tem que descrever bem isso, porque tem algumas coisas ali que são importantes para que você não perca título, né? Tudo envolve a quantidade de bacteriófago que você leva até cada ave que tem no aviário. Quanto mais bacteriófagos, melhor. Então, quanto menos perder. Exato. E específico para aquelas bactérias. Legal. Você perde aquele que tem a chance de controlar aquela bactéria por conta de um cloro, por exemplo, o efeito não vai ser o esperado. Legal. E aí, pensando que essa ave, então, esse material, o bacteriófago, ele é administrado na água de bebida, essa ave, ela vai ingerir, tanto essa água com esse bacteriófago. E o que acontece lá no intestino? Explica para nós como que ele vai localizar a bactéria, ele vai matar a bactéria boa, benéfica? Explica para nós como funciona. Já está muito bem descrito né, o uso de bacteriófagos em aves. Tem inúmeros artigos científicos mostrando a respeito disso, mas nem fago nem bactéria andam. Então, qual que é a ideia da FAGE? É trabalhar com títulos muito altos, porque se eu aumentar o número de bacteriófagos, eu aumento a chance de interação bacteriófago-bactéria. Então, trabalhar com títulos muito altos. Hoje, claro que em escala laboratorial, porque a gente trabalha com pesquisa, mas hoje a gente consegue ter um certo orgulho de que no nosso laboratório a gente consegue produzir títulos de bacteriófagos que a gente não viu em nenhum paper descrito no mundo inteiro. A gente está aí trabalhando com uma produção quase 10 vezes maior, um log a mais do que o paper que fala na maior concentração produzida. Então isso é muito bom. E aí isso aumenta a probabilidade, né? Porque embora as bactérias tenham ali alguma sua utilidade, outras são imóveis, você precisa garantir que esse bacteriófago vai encontrar essa bactéria e que ela tem o receptor que ele vai reconhecer. Então, quanto maior a quantidade de bacteriófagos e a diversidade desses bacteriófagos, maior a chance de que uma bactéria que você está querendo controlar o fago encontre essa bactéria. E uma vez encontrado, começa uma outra dinâmica de atividade. Então, o bacteriófago ele vai injetar o material genético dele nessa bactéria, vai ter que conseguir contornar os mecanismos que essa bactéria tem de se defender, porque ela se defende do bacteriófago também. Então, a gente também faz esses testes todos dentro do laboratório. Por isso é importante esses isolados, né, receber essas bactérias para ir testando cada vez mais e contornando essas resistências dessas bactérias. Se multiplicou ali dentro, destruiu essa bactéria. De fato, é como se fosse uma analogia de uma bolha de sabão mesmo. Ela explode, libera ali 10, 20, até 100 novas partículas que, se tiver uma do lado, ele vai infectar. Então eu preciso de um que encontre uma para ele se multiplicar. Não preciso que todos encontrem. E ele se automultiplica então ali dentro daquele ambiente. Vira uma cascata de produção. Isso mesmo. É efeito cascata ali. E aí, para deixar claro para quem está nos acompanhando, que ela é específica. Exatamente. Então, como eles já explicaram aqui para nós, é uma espécie específica. Então, vai encontrar a bactéria que vai o fago deseja controlar. Exatamente. Tipo, então, todas as de uma salmonela, por exemplo, ele vai buscar a salmonela. Então, todas as outras bactérias que tem dentro do intestino da ave vão permanecer lá sem um efeito contra elas, que é uma diferença do uso do antimicrobiano. Longe de querer substituir, a gente não fala nisso, em substituição, a gente busca uma ferramenta alternativa ao uso de antimicrobianos para mitigar a carga microbiológica, né? E mantendo a microbiota da ave saudável. Porque num aviário lá com 35 mil aves, a gente tem 10% no máximo deles com salmonela no intestino. Se eu tratar com antimicrobiano, eu vou ter um problema na microbiota das 35 mil aves. Se eu tratar com um bacteriófago, eu vou tratar somente onde tem a salmonela. Eu não vou prejudicar as outras aves que estão ali. Vou manter as bactérias benéficas e hoje, cada vez mais, sabe-se que a importância da microbiota em ganho de peso
conversar, e tudo é muito importante. Então tem que manter essas bactérias lá. Então o bacteriófago se mostra uma excelente estratégia para controlar e mitigar bactérias. Lembrando que a gente gosta de ver isso, não zera, não existe nada que zere, né? Uma coisa é você zerar no laboratório. Quando se vai para um ambiente amplo e complexo, não existe zerar. Vários fatores envolvidos. Exato. Então, mas mitiga e reduz a carga microbiológica. Então, essa que é a principal vantagem do bacteriófago. E aí a gente preserva uma molécula para um uso futuro. Em um caso de uma infecção um pouco mais severa, algo que seja com a mortalidade alta e que seja necessário usar antimicrobiano, você está com aquela ferramenta guardada, o arsenal farmacológico está disponível para uso, porque você vai manter bactérias que não conhecem aquele antimicrobiano ou que já esqueceram como ser resistente àquele antimicrobiano, e aí você acaba tendo um efeito melhor dele também. E é legal a gente deixar claro, né, Itamar e Jonathan, que isso é uma parte do processo para nós termos uma eficiência produtiva, para nós termos uma diminuição da quantidade de bactérias patogênicas dentro dos nossos sistemas produtivos. Isso não vai excluir, né, a biosseguridade, os cuidados, o manejo, né, a rotina, tudo que deve ser feito. É muito bem colocado aqui por vocês, que é uma ferramenta a mais, né, para se ter um controle, e muitas das vezes um controle muito mais estratégico, deixando a utilização, quando necessita realmente a utilização de determinados antibióticos, tratamentos determinados, mas vai estar lá e ele vai estar funcionando. Então, a gente até fala, nós até usamos um termo que é da química, que é um efeito tampão. Na verdade, o que o bacteriófago deve fazer e promover ali? Então, o efeito tampão, ele vai achatar os picos de positividade, vai manter a positividade mais controlada. Hoje, aliás, isso é um adendo muito importante. Hoje, o controle é entre positivo e negativo, que eu acho um erro a gente chamar assim, que na verdade deveria ser ausência e presença. Porque quando eu analiso uma amostra, eu posso dizer que eu não encontrei a amostra aquela bactéria na amostra, mas é ausência na amostra. Afirmar que é negativo é uma coisa muito ampla, porque eu estou olhando 50 gramas de 220 toneladas de cama. Então, é ausência e presença. E hoje muitas pessoas acabam avaliando como positivo e negativo. Só que o positivo do aviário do seu João, que tem o cachorro, que tem gato, que tem os cabritos, que vão dentro do aviário, está 10 na 9, deu presença. O aviário do seu José, que faz tudo certinho e deu 10 na 3, deu presença. Eles estão no mesmo balaio. É tudo igual. Porém, a chance de o seu José, que está 10 na 3, levar essa bactéria para dentro de uma planta é muito menor do que o seu João, que está com 10 na 9, levar essa bactéria para dentro da planta. E é tratado igual. Então, o bacteriófago, a função do bacteriófago é manter isso achatado o mais baixo possível, reduzindo o risco de se levar essa bactéria para frente na cadeia produtiva. E até de transferência horizontal. Isso, para outras aves. Se você está trabalhando ali com uma profilaxia, até a gente conversa sobre isso em um modelo experimental, você, né, vai infectar todas as aves ali ao mesmo tempo. Quando a gente fala de um ambiente real, não são todas que estão ao mesmo tempo. Essa transferência, né, essa contaminação, ela acontece ao longo do tempo. Se você consegue barrar pelo menos a contaminação, você já consegue segurar isso. Agora, quando você está num teste de laboratório, todo mundo contamina ao mesmo tempo, com uma carga altíssima. Então, a gente também tem essas diferenças da realidade e do laboratório. E a avaliação do bacteriófago quantitativo, o efeito dele, é muito difícil de ser feito num campo, porque quando a gente faz isso no laboratório, a gente usa uma gaiola metabólica de 1 metro por 1 metro, que tem aproximadamente 6 quilos de cama, e eu consigo processar os 6 quilos de cama. 100%. 100%. Agora, quando eu vou avaliar o efeito disso num aviário, eu não consigo, eu avalio uma amostragem. E aí, se num swab a pessoa não pisou em cima das fezes de uma das aves contaminadas, não coletou
a salmonela ali. Na outra, ela pisou. Você já tem uma distorção de resultados. A não ser que você conseguisse processar as 200 e poucas toneladas, aí você conseguiria ver uma redução significativa da presença dessa bactéria. Quando é feito em um laboratório com 6 quilos de cama, a gente consegue ver um resultado ali de praticamente zerar a presença dessa bactéria, ficar quase indetectável. Então, que zerar também é o termo que a gente não gosta de usar. Estamos falando de biologia. Exato. Às vezes 2 mais 2 é 5. Exato. Varia muito, né? E 100% não existe. Isso. 100% não existe. Se está 100% é porque você usou a régua errada. O mecanismo de medida está errado. Se deu 100%, o mecanismo de medida está errado. Mede de novo. Legal. E quais são os próximos passos? O que vocês hoje estão buscando? Quais são as expectativas? O que precisa para a gente ter esse produto disponível no mercado, disponível na avicultura, no sistema produtivo? Hoje a gente tem sequenciados já geneticamente aproximadamente 230 bacteriófagos. Então, sequenciados, 230 já bacteriófagos, a sua grande maioria para salmonelas, né, em geral. Temos mais de 1.000, temos 1.800 e alguma coisa de bacteriófagos selecionados. Sim, mas os que são os melhores. Isso, os melhores. Porque a gente não consegue sequenciar tudo, né? É um custo muito alto. Então, talvez no futuro a gente vá processando esses bacteriófagos e selecionando eles. Então, hoje o que a gente precisa para que desenvolva esse produto e leve para o mercado é mais bactérias. Então, como eu pedi antes ali para os ouvintes conseguirem entrar em contato e disponibilizar bactérias para que a gente possa ter acesso a isso e ter uma maior certeza de espectro de efeito, isso ajudaria muito a gente, né? E aí, mais para frente ali é o passo regulatório, que é registros, trabalhar junto do Ministério da Agricultura, ver como o Ministério da Agricultura vai fazer isso. Hoje, ao nosso ver, a França é quem está muito à frente disso. A França trabalha o bacteriófago quase como uma vacina autógena, onde o veterinário prescreve quais seriam os bacteriófagos, então eles conseguem fazer um mix de bacteriófago e colocar ali. Então não é um produto, são vários produtos onde você consegue fazer um mix. Então você pode ter registro dos bacteriófagos do A ao Z e o veterinário diz, eu gostaria de ter tanto por cento do A, tanto por cento do B. E a empresa que é responsável pela produção dos bacteriófagos, no caso seríamos nós, tem que estar sempre em contato com as bactérias para testar e saber qual desses bacteriófagos vai ter efeito as bactérias daquela propriedade. Pensar em um único produto para atender o Paraná é algo que não cabe ainda. Não extrai o ótimo. O melhor dos bacteriófagos você deixa de... E aqui agora pensando, vocês falando, por exemplo... Uma vez eu tive contato com o pessoal, você citou vacinas autógenas, que eram vacinas autógenas para mastite. Talvez tu trouxe esse conceito, eu sei que talvez pode ser considerado alguma coisa semelhante a isso, mas ele necessitava coletar da propriedade. Se fosse coletado da propriedade, sequenciado, seria mais efetivo pelo que vocês estão falando ou não? Depende, porque a gente coletando a bactéria da propriedade e testando contra esse flanco, a gente consegue ter um efeito garantido de que, esses bactérias, o A, o B, o C, contra essa bactéria vai ter o efeito. Se você não faz isso, você faz um pouco no escuro. Você não consegue saber se o A, o B, o C tem essa atividade máxima, que é onde a gente consegue ter o melhor do bacteriômico. Então você fica no escuro. Pode ter, mas não é mais garantido como a gente tem se detecta a atividade. Imagina que você, da sua propriedade ali, me mandou dois isolados diferentes de salmonelas. O que a gente faz hoje é isso, é pegar esses dois isolados, testar frente a esse banco de bacteriófagos que a gente tem e selecionar qual deles que tem melhor efeito. Então, na frente, lá no futuro, para desenvolver o produto para você, a gente vai selecionar esses
bacteriófagos e vai mandar para você aqueles bacteriófagos. E isso é um trabalho que deve ser contínuo, não pode deixar de fazer, porque é dinâmico. Essas bactérias vão mudar. Elas vão mudar seja por mutação, seja pelo uso de algum desinfetante, seja por calor, estresse ambiental, o próprio fago vai alterar essa bactéria e vai mudar os fagos que são eficazes no controle dessa bactéria. Então, o trabalho de pesquisa de uma empresa que trabalhe com bacteriófago não vai acabar nunca. Tem que ser feito continuamente para que você tenha sempre um produto a pronto uso para que possa ser feito. Tanto é que na Geórgia, mesmo lá, agora a gente falando de humanos, na legislação está previsto que a cada 6 meses eles precisam fazer esse levantamento das bactérias da comunidade para ver o quão efetivo esses bacteriófagos estão frente a essas bactérias. Então, até mesmo em humanos lá, na Geórgia, que trabalha há muito tempo, é dessa forma. E é a melhor forma de você extrair melhor o bactéria. Você comentou aqui com nós em relação a essa parte de legislação, né? Essa parte que a gente, né, sabe que é importante, esse trabalho que tem que ser realizado junto ao Ministério da Agricultura, né? Junto ao governo. O que hoje nós temos regulamentado, o que precisa regulamentar, o que existe hoje, o que precisa ser feito? Em julho do ano passado, saiu uma consulta pública do Ministério da Agricultura, onde o uso de bacteriófagos quase está previsto. Entende? Saiu uma consulta a respeito de um aditivo alimentar que eu esqueço, não é promotor, preservador de segurança alimentar. E ali, pela descrição do que é esse aditivo, o bacteriófago se enquadra. Hoje não existe um enquadramento preciso para ele. Ele teria que ser forçado a barra para encaixar ali num aditivo zootécnico, outros, exato. Então, é isso ali. Então, está faltando o Ministério da Agricultura liberar logo essa normativa. Eu acho que isso é muito, muito importante, porque assim que sair isso, facilita bastante o trabalho de quem está trabalhando com bacteriófagos. Tem outros grupos no Brasil que trabalham com bacteriófagos, talvez não tão focados quanto a gente para o mercado futuro, né? Mas tem, então acho que isso vai favorecer o todo ali, então. E pensando nesse favorecimento, comenta um pouquinho para nós em relação a essas restrições, as proibições, a utilização de antibióticos. Isso, a gente tem visto aí, tem um problema sério, né? A partir de setembro, com o bloqueio de exportação de carnes, de produção animal para a Europa, né? Principalmente pelo uso de antimicrobianos. A gente vê isso como um problema mais comercial até do que sanitário. A gente costuma falar sobre isso, que é um bloqueio complicado, que eles usam lá também. Então, mas e com essa legislação que está mudando esse bloqueio, o bacteriófago entra como uma boa ferramenta, que ele mitiga a bactéria. Então, um produto à base de bacteriófago vai reduzir a carga, como eu citei ali o seu José, o seu João, você vai estar sempre com a carga mais baixa, necessitando menos de uso de antimicrobiano na sua produção, e aí você acaba cumprindo a legislação para que você possa exportar sem uso de antimicrobianos. A gente aí nesses anos de pesquisa, a gente tem conversado com muitos sanitaristas, a gente tem cartas de intenção e várias pesquisas em andamento para isso já, e eles já estão antenados com isso. Então, se quem está nos assistindo, nos escutando aqui, quiser contribuir ainda mais com a pesquisa, com o desenvolvimento, basta entrar em contato com vocês. Exato. E fazer essas cartas de intenção e colaborar, né, com o envio, né, de materiais, de amostras para vocês, que isso auxilia muito. Então, se você é sanitarista, se você é supervisor, se você trabalha numa cooperativa, numa agroindústria, olhe isso como algo que vem para contribuir ainda mais com a avicultura, com a produção animal
brasileira, fazendo com que nós sejamos mais eficientes e tenhamos, né, muitas vezes um reconhecimento também mundial, né, dessas restrições, dessas proibições, esses atendimentos, e buscando soluções, né, para, né, fazer esse controle, digamos assim, porque é necessário, né? Isso, e como uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, somos uma empresa de educação também, porque a gente leva a educação. Então, você, sanitarista, supervisor, se quiser uma apresentação nossa a respeito de bacteriófagos para a tua equipe, entre em contato com a gente vai ficar muito feliz de poder atender e fazer uma apresentação sobre bacteriófagos, sobre trocar experiências, falar o que se espera do futuro, do uso do bacteriófago, ele como ferramenta, de usar ele como uma ferramenta da maneira correta, né? Porque não adianta você pegar uma chave de fenda para bater num prego. Então, você tem que ter a ferramenta certa, usar do jeito certo, no momento certo. Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz uma apresentação sobre bacteriófagos. O que não falta é doutor lá. Gente que gosta de falar. Gente que gosta de falar sobre, não falta. Então, para aprender também. Exato. Os desafios que a gente está sempre aprendendo, sempre que tem uma interação, a gente aprende. Maneiro. Os desafios são diferentes em diferentes empresas. A gente já viu isso, que são desafios diferentes. A origem do desafio é diferente. E é legal porque, como a gente busca bactérias, a gente acaba fazendo um mapeamento de problemas. Essa bactéria que está aqui está vindo do ponto X. A gente já conseguiu uma vez, fazendo um teste dos nossos bacteriófagos, mostrar uma clonalidade de bactérias de ambientes muito diferentes. Ou seja, tinha um ponto em comum que estava distribuindo aquela bactéria para os integrados daquela empresa. E se mostrou real. E saía de um único ponto. Tinha uma clonalidade, vinha de uma origem comum aquela bactéria. Então, aí você traça uma Ishikawa lá, uma espinha de peixe, para saber de onde está vindo aquela bactéria. Então, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho hoje. E logo a gente vai ter aí mais novidades para falar para o pessoal. Voltaremos aqui para falar. Muito bom, com certeza. A gente atualizar todo mundo, mas olha, fica a dica, se você quer levar, né, um treinamento, levar essa parte técnica para dentro da sua cooperativa, para a agroindústria, você que trabalha aí, sanitarista, você que é responsável por times de extensionistas, né, por times de veterinários, conversa com a FEIG, que eles estão disponíveis para ir lá e ajudar e contribuir. Isso aí. Muito bom, Itamar, muito bom, Jonathan. A gente vai chegando ao final aqui do nosso podcast e é muito bom quando nós recebemos os nossos convidados aqui no nosso estúdio presencial. A gente fica muito feliz em receber vocês na nossa casa e para a gente deixar uma mensagem final, um recado para o nosso público, o que vocês falam sobre uma mensagem final sobre a trajetória, unindo ciência com a aplicabilidade prática. Eu sempre fui um entusiasta que tudo que você pesquisa, claro, a gente tem a ciência básica, né? Mas hoje o que a gente faz, pensando, né, a nível experimental, deve-se ter uma aplicabilidade, deve ter uma ação para a sociedade. Então, o que vocês deixam de mensagem para quem está nos escutando e nos assistindo? Bom, o que eu foquei na minha carreira foi o go-to-market, então, que é levar produtos de base científica para o mercado. Eu acho que temos muitas oportunidades no Brasil. A biotecnologia está aí hoje avançando muito, seja em suas diversas vertentes, biologia molecular, genômica, proteômica. A gente tem muita coisa aí para frente para desenvolver novos produtos que podem melhorar a produção e a nossa competitividade. Tá? Eu até escrevi um artigo para uma revista de suinocultura falando sobre isso e foi muito bem aceito. Então, acho que fica isso. É uma contribuição para a sociedade que nós dois somos de universidades públicas, e hoje a gente precisa de mais doutores para
para levar produtos para o mercado. A gente já tem bastante doutores para formar doutores, então agora está na hora dos nossos doutores levarem as suas ideias, o seu trabalho para o mercado, para trazer soluções para a população. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Tem uma longa jornada ainda pela frente, como vocês comentaram. Nunca vamos poder parar de pesquisar. Ainda bem. Ainda bem, né? Graças a Deus que isso é possível, porque faz parte da nossa formação, faz parte do nosso compromisso que nós temos com a saúde. Nós trouxemos aqui também assuntos da saúde única, né? Unindo saúde humana, saúde animal, saúde ambiental, pensando também no ambiente. Para a gente finalizar o nosso episódio, Tamara e Jonathan, eu queria que vocês deixassem para nós uma recomendação de leitura para o nosso público. O que vocês recomendariam? Pode ser algo técnico, pode ser, né, um livro aí para sua carreira, para sua jornada. A gente poderia trazer aqui questões de gestão, de saúde, mas como é um assunto novo, né, para muita gente, que a gente está falando hoje sobre os fagos, sobre os bacteriófagos, que a gente gostaria de trazer uma leitura para entender um pouco do histórico, e principalmente do histórico aqui no Brasil, que eles já foram utilizados aqui no Brasil. E existe um artigo de um amigo nosso, o Gabriel Almeida, publicado na Lancet, no qual ele traz o histórico do uso de bacteriófagos no mundo, mas especificamente no Brasil, na década de 20 e 30. Tiveram cientistas aqui renomados com resultados excelentes na época, e para entender até um pouquinho do porquê houve um esquecimento. Então é mais essa a nossa recomendação para hoje. Que legal, muito bom. Tamar, Jonathan, muito obrigado pela presença de vocês, em nome do Aviário, da PPG-VET Educação. A gente agradece a presença de vocês aqui, e em breve eu quero gravar com vocês novamente um novo episódio para a gente trazer as atualizações. Perfeito. E num futuro breve aí as autorizações e normativas, liberações, e estando aí Esperando o mapa. libera mapa aí. Isso é importante, então a gente agradece a presença de vocês hoje aqui, em nome de todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.